Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análises, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 8/11 de 2023. Muitos jogos hoje, depois de ontem um dia sem partidas na NBA, hoje um cardápio recheado, fizemos aqui um filtro para vocês e vamos dar o nosso parecer a respeito de alguns outros jogos também, é claro, sempre com números e estatísticas para embasar as nossas opiniões, vocês com convidados para nos comentários concordarem, discordarem, dizerem por que a gente tá errado, por que a gente tá certo, isso vai ajudar todo mundo, vocês e também a gente a ser mais lucrativo. Aqui no Sexta de Trade a gente incentiva vocês a estudar, a fazer análises, trazerem números e estatísticas para serem mais lucrativos, mas a gente também entrega para vocês tudo mastigadinho aqui e lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, confiram aqui embaixo. Seja membro do nosso canal para ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Hoje, lançamento do nosso mural, Sexta de Trade, da Conferência Leste e Oeste, onde a gente vai trazer para vocês os pontos fortes, fracos de cada uma das franquias, conteúdo atualizável para você explorar e fazer os seus investimentos contra e a favor. Beleza? Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, vai ajudar muita gente a seguir aqui, trazendo vídeos exclusivos e gratuitos para vocês, e também se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Beleza, vamos começar aqui com o nosso parecer a respeito de Hornets e Wizards, um jogo no qual a gente indica para vocês trabalharem com um over em pontos ou ficarem de fora. Eu não vou estabelecer uma linha, um palpite específico aqui para vocês desse jogo, e nem do jogo Pacers e Jazz, porque as linhas que o mercado trouxe estão muito altas. Eu considero fora do meu método, mas ainda assim, se você não se importa, trabalhar com acima de é a única opção. Ficar aí abaixo de em jogos com times como esse aqui seria loucura. Por que esses times não podem ser trabalhados em um palpite em abaixo de? Simplesmente porque a gente está falando de dois dos times com mais pontos por jogo na NBA até aqui, sendo a equipe dos Wizards a nona colocada e o Hornets aqui o 12º, mas acima de tudo, duas das piores defesas da NBA também, dois times que jogam no ritmo alto e não sabem marcar. A gente está falando do Wizards, que é a pior defesa, o Hornets, que é a quarta pior, e de dois times aqui que jogam no ritmo altíssimo, o quarto maior ritmo da NBA e o primeiro, ou seja, por mais que os times não sejam eficientes no ataque, são muitas posses de bola para os dois lados contra times que defendem mal. Então teremos muitos arremessos nessa partida, e se eles estiverem minimamente com eficiência em dia, vai ser um jogo bem pontuado. O mesmo vale para Pacers e Utah Jazz, jogos aqui que a gente não vai passar palpite para vocês. Eu acredito que o Indiana Pacers seja favorito saudável dentro de casa, eles devem vencer, e esse aqui, eu até acho que é um jogo que faça mais sentido dar uma indicação para vocês, que seria a vitória dos Pacers. Mas em jogos de Pacers e Jazz, eu gosto de trabalhar com acima de, onde, repito para vocês, as linhas do mercado estão muito altas, mas se vocês não se importam, trabalhar com acima de aqui, claro, tentar buscar uma linha menor no ao vivo, ou então aqui, vocês simplesmente diminuírem no pré-jogo aqui, acima de 236,5 pontos. Repito, isso não é um palpite, porque nos meus métodos, o meu limite é 232,5 pontos para eu estar trabalhando com vocês. Mas ainda assim, é um jogo que faz sentido acima dele pelo seguinte, a gente tá falando do melhor eficiência ofensiva da NBA por 100 posses de bola e de duas defesas terríveis, o Jazz, a terceira pior defesa da liga, o Indiana, a quinta pior, e dois times que jogam no ritmo alto, segundo maior pace da NBA e o nono, ou seja, dois times de top 10, muitas posses de bola para os dois lados, duas defesas horrorosas e dois times aqui que vão bem na bola de 3, principalmente Indiana Pacers, que é top 10 em número de bolas de 3 feitas e eficiência também. Então fiquem de olho nesse over. Agora sim um palpite para vocês. Nets e Clippers hoje jogam em Nova York, com Los Angeles Clippers tendo James Harden, Westbrook, Paul George, Kawhi, seus principais jogadores à disposição em resumo. E com o Brooklyn Nets tendo a possibilidade do retorno de dois jogadores importantes que perderam alguns jogos, Cam Johnson, Lonnie Walker, the fourth, e o Nicholas Claxton aqui, de fato está de fora, mas não tem problema, a gente vai trabalhar com acima dele, então é importante que um defensor como o Nicholas Claxton nem esteja em quadra. O nosso palpite para Clippers e Nets vai ser um acima de 223,5 pontos totais. Esse sim palpite, esse sim eu acho que faça sentido investir, colocar dinheiro, porque nos últimos 6 jogos a equipe do Brooklyn Nets permitiu uma média de 118,5 pontos por jogo para os seus adversários e fez 118,3. A média dos jogos em que eles estiveram envolvidos foi de 236,8 pontos por jogo, média muito alta. A gente está falando de dois ataques muito bons. O Clippers, no caso, é um ataque de top 10, o nono melhor, e o Nets, o sétimo melhor. E a gente tem pelo menos uma franquia aqui que defensivamente é muito ruim. No caso, os Nets, a sexta pior defesa da liga em relação a ritmo. Os Nets também estão jogando no ritmo razoavelmente alto para os padrões deles, aqui o 12º maior, e a equipe dos Clippers pretende diminuir o ritmo deles agora com James Harden na escalação. Inclusive ele deu entrevista reclamando, entre aspas, né, reclamando aí da questão do ritmo alto do qual Westbrook e seus companheiros estavam implementando num jogo lento que ele estava acostumado ao lado de Joel Embiid, por exemplo. Mas esse desconforto que ele demonstrou também pode ser uma arma para os Nets, que devem acelerar o jogo para poder atrapalhar um jogo de Paul George, Kawhi Leonard e o próprio Harden, né, que se sentem mais confortáveis cadenciando o jogo, tomando melhor as decisões e são mais eficientes, né, que os jogadores dos Nets. Então os Nets vai ter que tentar
para vencer o jogo ainda mais dentro de casa, tirar proveito dessa questão do pace, aumentar o número de arremessos deles por minuto, roubando bolas, acelerando o jogo, tentando rebotes ofensivos, porque se ficar um jogo ali de igual para igual, a eficiência e qualidade técnica dos Clippers vai sobressair. Com isso, a gente pode ter um jogo bem pontuado. Beleza? Vamos aqui falar agora de New York Knicks e San Antonio Spurs. Aqui dá pra gente fazer uma dupla na vitória dos Knicks e colocar ali uma pontuação deles, ou então apenas trabalhar com a pontuação. Por mais que não seja um time ali ofensivamente top, a defesa que eles vão enfrentar hoje é muito ruim. Então trabalhar aqui com acima de 107,5 pontos, mais a vitória deles, esticar até no máximo 109,5, 111,5, faz sentido. Se a gente trabalhar só com pontos nessas três linhas, a gente não vai alcançar a odd mínima de 1,50. Mas apesar disso, vale muito a pena esse acima de 111,5 pontos. E claro, se você confia na vitória, duplem com uma linha menor. Por que eu acho que faz sentido? Nos últimos 10 jogos, o San Antonio Spurs sofreu 127,6 pontos de média para os seus adversários, ou seja, a menor pontuação que eles sofreram foi 114 pontos para o Phoenix Suns, no qual eles conseguiram vencer, inclusive, o jogo. Sofreram 152 pontos no último jogo contra o Indiana Pacers jogando fora de casa e 121 contra o Phoenix Suns também jogando fora de casa, o que dá uma média aí, né, de mais de 135 pontos sofridos por jogo nesse recorte. A equipe do San Antonio Spurs tem uma defesa terrível, uma das piores da NBA também, a segunda pior nesse momento, sofrendo 120 pontos por 100 posses, e eles jogam num ritmo acelerado, o sétimo maior da NBA. Eles sabem que eles precisam desse ritmo alto para eles poderem compensar a falta de qualidade diante da equipe do New York Knicks, que é um time mais experiente, gosta de um ritmo lento, então eles vão fazer de tudo para tirar os Knicks da zona de conforto. Mas isso só vai dar mais posses de bola para eles, e também para o próprio San Antonio Spurs, mas essa é a intenção. Com mais posses, mais chances da gente trabalhar nesse acima D, e a gente também tá falando aqui, né, de um San Antonio Spurs, que é um time que sofre muitos pontos, mesmo sem levar muitos seus adversários para a linha de lance livre. E se a gente for observar a forma como eles pontuam em relação aos seus adversários, a gente tem muitos encaixes interessantes. Vamos aqui para a questão defensiva do San Antonio Spurs, que é simplesmente um dos times que mais sofrem percentualmente, o segundo, pontos na isolação. E a gente sabe que o Jalen Brunson gosta desse tipo de arremesso, um dos principais cestinhas ali da equipe dos Knicks. Outro tipo de ponto também que o San Antonio Spurs sofre bastante e que os Knicks gostam de explorar. A gente tá falando aqui de um San Antonio Spurs que é um dos 10 times que mais sofrem em percentuais, né? Pontos ali no pick and roll ball handler, que é o pick and roll quando o jogador que pontua é o armador. Geralmente, né? Nesse tipo de jogada, eles também, em números brutos, sofrem muitos pontos assim. Ou seja, eles sofrem muitos pontos da forma que os Knicks gostam de pontuar. Sem contar que eles também sofrem muitos pontos de 3. O San Antonio Spurs é o time que mais sofre pontos de 3 por jogo na NBA, e nos últimos 3 jogos eles pioraram esse desempenho, sofrendo 18,3 bolas de 3 por jogo. Beleza? Vamos falar de Bulls e Suns? Nesse jogo aqui, eu acredito em um abaixo D. A gente tá falando de um Chicago Bulls que joga num ritmo muito lento, demoram muito para executar os seus arremessos e podem vir sem o Caruso e sem o Patty Williams para essa partida. Do outro lado, a gente tem um Phoenix Suns que vem se defendendo bem, é uma defesa de top 10, então para essa partida eu vou trabalhar com abaixo D na pontuação do Chicago Bulls. Pode pegar essa odd de 1,55 abaixo de 113,5 pontos dos Bulls. Os Bulls vêm de 130 pontos marcados contra o Utah Jazz, mas o Utah Jazz é um time que tem uma das piores defesas da NBA, e mais do que isso, o Chicago Bulls conseguiu ali um número de arremessos muito alto graças ao índice de turnovers alto que o Utah Jazz teve. Eles entregaram muitas posses de bola e erraram muito. Mas, se a gente for olhar nos últimos 10 jogos, em 9, ou seja, 90%, os Bulls não chegaram nem sequer na casa dos 113 pontos. Ficaram abaixo dos 113,5 e tiveram uma média de 106,5 pontos por jogo. Beleza? Repito, a gente tá falando aqui de um Phoenix Suns que vem se defendendo muito bem nessa temporada, que vai encarar um Chicago Bulls que é um dos piores da NBA nas bolas de 3, o quinto pior em números brutos, e em números de tentativas, eles também não tentam muito. Eles são o sexto time em bolas de 3 por jogo. Outros números interessantes pra gente destacar é a eficiência deles ofensiva por 100 posses de bola. O Chicago Bulls também não vem sendo grande coisa. Eles são ali a 19ª melhor ofensiva da NBA, quase um dos 10 piores. E defensivamente, repito, o Suns é um time de top 10. Em relação a pace, que é o ritmo dessas equipes, a gente tá falando de um Bulls que é o terceiro time mais lento da NBA e de um Phoenix Suns que é um time de meio de tabela, ou seja, dificilmente a gente vai ter um jogo veloz com muitas posses de bola. Os Bulls terão que ser muito eficientes, muito precisos se eles quiserem pontuar bem, ou então a defesa do Phoenix Suns vai ter que ser uma peneira ali, na qual eu acredito que eles não vão ser. Eles têm bons defensores, o Grayson Allen, o Kevin Durant, o Nurkic e jogadores experientes também. É uma partida importante para eles vencerem, ainda mais que Devin Booker não joga hoje, eles vão ter que confiar na defesa deles. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo palpite, Bucks e Pistons. A gente acredita na vitória do Milwaukee Bucks aqui. A linha tá muito baixa e tenho certeza que ela vai aumentar durante a partida. O Detroit Pistons é um dos piores times da Conferência Leste. O Bucks, um top 3 ou top 2 ali da Conferência Leste, com certeza vai encarar um Detroit Pistons muito desfalcado. Sem Joe Harris, sem Alec Burks, sem Jaden Ivey, sem Monte Morris e sem Bogdanovic.
todos esses jogadores titulares ou muito importantes para a rotação, além do Jalen Duren, que é dúvida, um jogador físico, capaz ali de fazer um confronto com o Giannis, e se não jogar, com certeza os Bucks vai ter muita vantagem, apesar do Middleton estar de fora. Aqui não tem muito o que dizer, os Bucks é superior em muitas coisas, então no fim das contas, fica fácil a gente saber que eles vão vencer esse jogo. Claro, pode ser que não aconteça, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos, enquanto que o Detroit Pistons vem de 5 derrotas consecutivas. Mas nessa odd de 1,14, apesar de ser uma odd baixa, nada é garantido. Ou a gente espera e entra no ao vivo, ou a gente não entra nessa partida, porque arriscar um pedaço ali, né, um stake por uma odd de 1,14, eu, nos meus métodos, considero loucura e extremamente desnecessário, ainda mais no começo da NBA, onde nenhum time está entregando e muitos ali estão fazendo experimentações. Então, os times bons, eles podem fazer testes e testes que dão errado, ou seja, perder uma partida ali que em teoria são ganhas. Enquanto que os times ruins, eles estão mais comprometidos com a vitória, porque ainda é muito cedo para eles tancarem, entregarem as coisas e pensarem no draft seguinte. Então, é arriscado trabalhar com handicap positivo e com vitória nesse momento da NBA. Handicap negativo, aí já é loucura. Porém, o meu palpite para Thunder e Cavs vai ser um HC positivo. Só que antes da gente falar aqui dessa partida, pessoal, queria dizer para vocês que as vagas já estão abertas para participar da segunda rodada do On Fire. Muitas pessoas foram de 76ers e Warriors, mas a gente já teve ali pelo menos 5 participantes eliminados na primeira rodada. Hoje eles selecionaram 2 times nesse game, que pode transformar R$10 que eles investiram para participar em mais de R$200. Então assim, é um game muito interessante que vocês podem participar e, através do conhecimento de vocês, ganharem dinheiro com a NBA. É simples, vocês só precisam fazer uma sequência ali da semana de quais times vão ganhar cada dia sem repetir. Se você for o último sobrevivente ou se você chegar até o final da semana, aí você garante um valor em Pix acumulado do número de participantes que se inscreveram. Beleza? Chamem lá no WhatsApp, tenho certeza que vocês vão gostar e qualquer dúvida a gente tira para vocês. Beleza? Lembrando que no nosso grupo VIP a gente vai passar todos os nossos palpites finais, informações para vocês, melhores zebras, grandes favoritos e também ali, né, em relação à escalação, o que muda nos jogos, como a gente pode se aproveitar disso, tips exclusivas, muito conteúdo extra também que você também pode ter, com exceção das tips, clicando no botão de Seja Membro que tá aqui embaixo. Vamos para OKC e Cleveland. OKC joga em casa contra os Cavs e eu simplesmente não consigo entender essa odd superior a favor do time visitante. Os Cavs, que já não tem um banco que é grande coisa, vêm sem o Ty Jerome e sem o Isaac Okoro, além do Ricky Rubio, que não tá jogando desde o começo da temporada. Do outro lado, a gente tem o OKC com o Shai Gilgeous-Alexander à disposição, Chet Holmgren, Josh Giddey, etc. Esses jogadores são capazes aí de fazer um jogo duro contra os Cavs. Então, o meu palpite vai ser handicap de mais 6.5 aqui para o Oklahoma City Thunders. Ou seja, os Thunders podem vencer a partida que é green ou perder de, no máximo, 6 pontos de diferença que a gente garante aqui, né, o nosso green. Mais 6.5 OKC, time que joga como mandante hoje, é o nosso palpite. Por que a gente acredita nisso? Bom, porque o net rating do OKC é superior ao dos Cavs, que esse aqui é o saldo da eficiência ofensiva e defensiva. A equipe do Oklahoma tem um net rating superior, o net rating positivo até aqui, enquanto que os Cavs têm um net rating negativo de menos 2.9 pontos por 100 posses de bola. Beleza? Outra coisa que me preocupa bastante como torcedor dos Cavs, mas me anima como apostador, é que o Cleveland Cavaliers é um dos 6 times que mais levam seus adversários à linha de lance livre. O Oklahoma City Thunders também, mas eu acredito que o OKC tenha mais arremessadores de lance livre eficientes. No Shai, no Chet, no Josh Giddey, enquanto que os Cavs se limita praticamente ali, né, a um Caris LeVert vindo do banco, a um Garland, a um Donovan Mitchell, e ali, se o Oklahoma City Thunders fizer falta no Jarrett Allen, no Evan Mobley, os Cavs vão ter mais problemas. Então, eu acho que eles têm essas vantagens aqui. São 2 times muito iguais em muitas categorias, mas como a gente tem o direito aqui de adicionar um handicap positivo a favor do mandante, em um jogo que eu considero equilibrado, aqui tá perfeito. Se os Cavs forem vencer, não deve ser por uma diferença tão grande assim. Pelo menos é assim que eu vejo essa partida. Agora vamos falar de Mavericks e Toronto Raptors. O Dallas Mavericks é uma das piores defesas da NBA e que joga em casa hoje contra o Toronto, que é um dos piores ataques. Até por isso aqui fica complicado a gente decidir como proceder. A gente vai investir aqui no acima D do Toronto Raptors, acreditando que eles possam, por conta das opções que eles têm dentro do time deles, pontuar bem contra a defesa do Dallas Mavericks, que consequentemente aqui, consistentemente vem sofrendo, para falar a verdade. Acima de 106.5 pontos do Toronto Raptors é o nosso palpite. Vamos aqui avaliar o número de pontos que o Dallas vem sofrendo recentemente. Bom, a equipe do Dallas Mavericks sofreu 117.8 pontos por jogo nos últimos 20 jogos que a gente recortou aqui, e sofreram mais de 106.5 desses 20 jogos em 18. Só não sofreram aqui contra a equipe do Indiana Pacers e não sofreram também recentemente contra o Orlando Magic. Mas o Orlando Magic é um time que me parece muito limitado, principalmente ali nas bolas de 3. Até mais do que o Toronto Raptors, que volta e meia dá pra tirar algo dali. Outra coisa, o Toronto Raptors não é um time tão rápido, tá? Um dos times mais lentos da NBA também.
mas eles sabem o momento certo de acelerar, o momento certo de ferir seus adversários jogando na transição. E acho que é uma coisa que eles vão tentar fazer contra o Dallas, que gosta de um jogo mais cadenciado. O Dallas Mavericks é o quinto time que mais sofre pontos no paint por jogo, e nos últimos 3 jogos eles sofreram ainda mais. E quando a gente fala de pontos no paint, até pela estatura, né, e altura dos jogadores do Toronto, a gente pode tirar proveito disso ali com o Jakob Poeltl, com o Siakam, com o Giannunobi e também com o Scottie Barnes, todos jogadores que têm altura suficiente para fazer o Dallas Mavericks sangrar nesse setor, beleza? Outro número bem evidente aqui é que o Dallas Mavericks é o segundo time que pior defende pontos de transição na NBA, sofrendo 59,5% das tentativas desse tipo de arremesso. E o Toronto Raptors é referência nesse tipo de pontuação. Se a gente for olhar, os Raptors são o quinto time que mais fazem pontos por jogo dessa forma. Em relação à eficiência, é o time mais eficiente em pontos de transição na liga, ou seja, eles têm incentivo para acelerar o jogo, ter mais posses de bola e pontuar bem e fácil contra o adversário que defende mal o tipo de arremesso do qual eles mais gostam de fazer, de executar, de pontuar, no qual eles baseiam o jogo deles, para falar a verdade. Vamos aqui partir para os jogos da meia-noite, que estão no calendário como se fossem jogos do dia 9, beleza? A gente tá falando de um Denver Nuggets que encara o Golden State Warriors, Nuggets que vem aí desfalcado de Jamal Murray, isso pode fazer muita diferença, e Nikola Jokic, que é dúvida. Ele que é um dos principais jogadores pra gente trabalhar com rebotes e pontos contra esse Warriors que sofre bastante para jogadores da estatura e da qualidade e posição do Jokic. Mas eu acredito que sem o Jamal Murray, a equipe do Golden State Warriors possa equilibrar o jogo. Então, por mais que eles joguem fora de casa, eu me sinto confortável aqui em trabalhar num handicap positivo, favorável a Stephen Curry, Klay Thompson, Chris Paul e companhia. É um elenco muito qualificado e que contra o Denver Nuggets, desfalcado do seu segundo melhor jogador, podem fazer jogo duro, mas 7.5 é o meu palpite pro Golden State Warriors, que é um time que vem na fórmula do sucesso para você ir bem em temporada regular, que é, tá entre os melhores em eficiência ofensiva, eles têm o 8º melhor ataque, e defensivamente, o Golden State Warriors tá quase no top 10 ali, sendo a 12ª melhor defesa da liga. Isso que eles perderam muitos jogos. O Draymond Green, que é o seu melhor defensor, esteve de fora por muito tempo, é dúvida para hoje também. Outro fator que faz com que eu acredito que esse jogo possa ser mais equilibrado é a questão da bola de 3, que nessa temporada a bola de 3 do Denver Nuggets é apenas a 12ª da NBA. A do Golden State Warriors é a 14ª. É pior, é verdade, a gente sabe disso. Mas o Golden State Warriors, eles usam e abusam desse tipo de arremesso. Então é natural que eles tenham um aproveitamento inferior. Eles são o 6º time com mais bolas de 3 por jogo, enquanto que o Denver Nuggets é apenas o 15º. Beleza? Outro número também que me preocupa bastante quando a gente fala desse Denver Nuggets sem o Jamal Murray é que o jogo deles vai ficar muito concentrado ali no Nikola Jokic. Eu até gosto do elenco do Denver, é verdade, mas eles têm um elenco ali ok, reserva quando a gente fala. O time titular é muito bom, é verdade, mas o Aaron Gordon é potencializado pelo Jokic, que faz ele jogar. E também a gente tá falando ali de um Porter Jr., que é um jogador irregular. Então, qualquer momento ali da partida, a gente pode ter alguns lapsos ofensivos dos Warriors, no qual o Denver pode não acompanhar. Por isso o Jamal Murray é tão importante na escalação, e por isso eu acho que os Warriors devam equilibrar o jogo. Para finalizar, vamos aqui trabalhar com abaixo de na pontuação do Sacramento Kings, que é dado como muito favorito, mesmo sem o seu melhor jogador de Aaron Fox, e mesmo vindo de 2 derrotas seguidas, pro médio para ruim Houston Rockets. O Sacramento Kings vem de 3 derrotas consecutivas, perderam 4 dos últimos 5 jogos que fizeram e venceram um jogo na prorrogação, o Los Angeles Lakers, nesse recorte. O Portland vem de uma crescente, venceram 3 dos últimos 4 jogos, é verdade, contra adversários de nível médio para ruim, como o Pistons, o Raptors, o Grizzlies, 2 vezes, mas eu ainda acho que os Blazers mostraram coisas interessantes em relação à sua defesa. Então, meu palpite, até porque o mercado tá dando amplo favoritismo para os Kings e uma linha muito alta de pontuação para eles, vai ser um abaixo de na pontuação do Sacramento Kings, beleza? Abaixo de 116,5 pontos do Sacramento Kings, com base na seguinte argumentação. Vamos fazer um recorte aqui dos últimos 3 jogos dos Kings, onde eles jogaram sem o De'Aaron Fox, seu melhor jogador. Em relação a pontos por jogo, o Sacramento foi o pior time da NBA, com 95,4 pontos por jogo. Em relação ao número de bolas de 3 convertidas, o Sacramento Kings foi um time ali de meio de tabela, 16º em número de bolas de 3 convertidas por jogo. Em relação à eficiência, foram dos 5 piores, ou seja, eles vivem um momento ruim nesse quesito. Agora vamos aqui fazer o filtro para poder ver quão bom defensivamente a equipe dos Blazers pode ser, e eles foram até aqui, apesar da ausência do Robert Williams para essa partida. O Blazers é uma defesa de top 10. A gente tá falando de um Blazers que também joga no ritmo lento, o 6º time mais lento da NBA, ou seja, eles vão dar poucas posses de bola para os Kings, que vem sendo pouco eficiente no território triplo, que é a base do jogo deles, pontuarem. Outra coisa, vamos filtrar aqui mais uma vez nos últimos 3 jogos para ver a eficiência ofensiva por 100 posses de bola dos Kings, já que os números brutos nem sempre são os mais corretos de serem avaliados. Mesmo assim, por 100 posses de bola, é o pior ataque da NBA nesse recorte dos últimos 3 jogos, marcando 100,7 pontos por jogo. Outra coisa também muito impactante, eles foram o pior ritmo da NBA nesse recorte. A gente tá falando de uns Kings que claramente vem mostrando
que sem o De'Aaron Fox, eles não só perdem qualidade, mas eles também perdem um jogador decisivo e que dita o ritmo do jogo. O Fox é dito por muitos como o jogador mais rápido de toda a NBA. Como armador, sem dúvida, é ele. Seu atleticismo, velocidade e dinamismo faz com que os Kings tenham muitos arremessos por jogo. E o melhor ataque da temporada passada que eles tiveram, em eficiência, não existe mais. Então, eu acredito que esse Sacramento Kings possa ter dificuldades de pontuar bem contra a equipe do Portland Trail Blazers. Por mais que eu não confie 100% na defesa dos Blazers, eles ainda têm bons defensores e jogadores experientes. Eles têm ali o Jeremy Grant, o DeAndre Ayton também, para poder marcar e defender o perímetro no centro também. Ao lado também ali o Matisse Thybulle, enfim. O Portland Trail Blazers tem defensores interessantes e acho que essa linha é muito alta para uns Kings que vêm sem ser o melhor jogador e o cara que dita o ritmo veloz no qual eles jogam. Então vamos de abaixo, dentro da pontuação dos Kings. Quero agradecer a audiência de todos vocês, o like eu espero que vocês tenham deixado. Tentei trazer o melhor resumo possível para vocês, é verdade, muitos jogos grandes como Sixers e Celtics, ou até Lakers, né, sempre é um jogo grande quando a gente fala de Lakers, a gente não conseguiu analisar, não exatamente, a gente só não trouxe para vocês porque não achou que tinha algo interessante aqui, o objetivo é que vocês sejam lucrativos, e apesar desse cardápio grande de jogos, é importante vocês selecionarem apenas aqueles que a gente indicou, mas que vocês concordam também, ou aqueles que vocês discordam, mas que vocês tenham mais números e estatísticas para embasar a opinião de vocês. Não atirem para todo lado, não façam todas as seleções, porque isso é loucura. O importante é vocês confiarem na TIP, estudarem ainda mais, além daquilo que a gente traz, acompanhar os jogos, ficar de olho no cash out, porque o cash out é uma ferramenta importantíssima para você fazer dinheiro com a NBA. Muito obrigado pela audiência de todos, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo e confiram aqui embaixo o nosso canal Basquetinho. A gente está com a meta de chegar a 500 inscritos lá e lá a gente fala a respeito de basquete, independente de apostas esportivas ou não. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!